quais são as regras gerais para você entender adjetivos? São três pontos que eu quero passar para você aqui. O primeiro desses pontos é que no inglês os adjetivos devem ser posicionados antes dos substantivos. Deixa eu te dar uns exemplos. Eu vou colocar exemplos aqui na tela para você ver. Nessas três frases nós temos adjetivos que estão vindo antes de substantivos. A primeira frase está dizendo assim: It's an online course. A palavra online é o adjetivo que vem antes do substantivo course. Se eu fosse traduzir essa frase, eu diria assim: é um curso online. No português, é comum a gente colocar o adjetivo depois do substantivo. No inglês, não. No inglês, ele precisa vir antes do adjetivo. Se você for encaixá-lo num substantivo, você coloca ele antes. Segundo exemplo, they are great students. Elas são ótimas alunas. Ou elas são alunas ótimas. Português permite você colocar antes ou colocar depois. O inglês não. O inglês, a palavra great precisou vir antes do substantivo students. This is a short class. Essa é uma aula curta. O adjetivo short veio antes do substantivo class. Então essa é a primeira das três regras sobre adjetivos que eu quero passar para você. Que adjetivos no inglês são posicionados antes dos substantivos. Outra coisa que vale a pena você saber sobre os adjetivos no inglês é que, além de eles aparecerem antes de substantivo, também é comum que eles apareçam depois de um verbo. Então, primeiro você aprendeu que ele vem antes dos substantivos e agora você aprende que ele também aparece depois de verbos. Vou colocar exemplos na tela para você também. Se liga nesses três exemplos aqui. It is a big car. Aqui, na verdade, você tem as duas regras que eu te passei até agora ao mesmo tempo. Por quê? O adjetivo big está vindo depois do verbo is e, ao mesmo tempo, ele está vindo antes do substantivo car. É um carro grande, é o que quer dizer essa frase. Mas olha, na segunda frase a gente já tem só a regrinha do verbo. My watch is black. Estou falando do meu relógio. Meu relógio é preto. Aqui você tem o verbo is e depois você tem o adjetivo black. Agora, para a gente fugir um pouquinho desse is que eu coloquei nos dois primeiros exemplos, eu vou terminar falando assim, ó. This food smells bad. Essa comida cheira mal. Tá com cheiro ruim. Nesse caso aqui, o smell é o verbo cheirar, de ter cheiro de. Então, depois do verbo cheirar, de ter cheiro de, a gente tem aqui o adjetivo bad. Essa é a segunda das três regras gerais que você precisa compreender sobre os adjetivos em inglês, que eles vêm depois de verbo. É muito comum, não é uma regra que acontece o tempo todo, mas é algo que você vai ver bastante. E uma terceira regra é para te explicar que, às vezes, você vai encontrar uma coisinha antes do adjetivo. É uma coisinha que no inglês a gente chama de determinante. Os determinantes, eu não vou explicar para você a classificação gramatical, a explicação do que é um determinante, mas são as palavras como, por exemplo, the, my, your, this, some, ou o número for conta como um determinante, ou o próprio a, de a car, ou an, de an apple, many, são muitos os determinantes. E é comum que você encontre determinantes antes dos adjetivos. Vou colocar exemplos na tela para você ver também. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Nessas três frases a gente tem o tal do determinante antes do adjetivo. Primeira frase, I would like to have an old car. Eu gostaria de ter um carro velho. A regrinha do antes do substantivo está valendo, mas você também encontra o tal do determinante antes do adjetivo. An old car. É comum isso aparecer. My new cell phone is an Apple. Meu celular novo é um Apple. Aqui a gente tem a regra do substantivo, legal, isso aqui não tem nada demais, você acabou de ver, mas nós também temos o tal do determinante antes do adjetivo new.
Ou, many female students here have kids. Muitas alunas mulheres aqui, muitas alunas do sexo feminino aqui, têm filhos. Você tem o female, que é o adjetivo dessa frase, tá vindo antes do students, como eu já te expliquei, e antes do female, você tem aqui o tal do determinante. Com essas 3 regras, você vai conseguir afiar o seu olhar para identificar adjetivos quando você estiver consumindo inglês e para criar as suas próprias frases quando você quiser colocar adjetivo nelas. Beleza. Com isso aqui, a gente cobre as regras principais de adjetivos, como eles funcionam.